Eles eram estrelas que iluminaram o mundo com talento, beleza e brilho. No entanto, por trás dos aplausos e das luzes piscantes, eles enfrentaram uma das doenças mais temidas do século XX, o HIV e a AIDS. Em uma época em que o silêncio era mais seguro do que a verdade, alguns escolheram falar, alguns lutaram nas sombras e outros se tornaram símbolos involuntários de uma crise que não poupava ninguém. Essas histórias não são apenas sobre a morte, mas sobre coragem, resiliência e o poder de inspirar. Hoje, lembramos 7 vidas famosas cujas batalhas contra o HIV e a AIDS deixaram um legado muito além de seus dias finais. 7 de novembro de 1991. O mundo dos esportes congelou. Diante de câmeras e microfones, a lenda da NBA Earvin Magic Johnson entregou uma mensagem que abalou não apenas o basquete, mas o mundo inteiro. Ele era soropositivo. Por anos, a AIDS havia sido sussurrada com medo e estigma, muitas vezes vista como algo distante, pertencente a outra pessoa. Mas quando Magic Johnson pronunciou essas palavras, tornou-se real para milhões que o adoravam como um campeão, um modelo e um símbolo de força. Muitos pensaram que era o fim de sua carreira, talvez até de sua vida. Em vez disso, Magic transformou seu diagnóstico em um ponto de virada. Ele se aposentou dos Lakers, mas se recusou a desaparecer. Com tratamentos inovadores, otimismo incansável e o coração de um lutador, ele mostrou ao mundo que o HIV não era uma sentença de morte imediata. Ele fundou a Magic Johnson Foundation, aumentando a conscientização, promovendo testes e dando esperança às comunidades mais afetadas. Décadas depois, Magic Johnson ainda está aqui, prosperando, sorrindo, inspirando. Sua história redefiniu o que significa viver com HIV. Mais do que um atleta, ele se tornou a prova de que a sobrevivência é possível, que a vida continua e que a coragem pode transformar a tragédia em triunfo. A história dela não começou no palco ou na tela de cinema. Começou em um quarto de hospital, durante o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes de sua vida, o nascimento de seu filho. No início dos anos 80, Elizabeth Glaser recebeu uma transfusão de sangue durante o parto, um procedimento de rotina que, sem saber, a infectou com HIV. Mais tarde, ela transmitiu o vírus para sua filha e filho, dando início a uma tragédia que nenhum pai deveria suportar. Quando sua filha morreu com apenas 7 anos, Elizabeth poderia ter desmoronado sob o peso da dor. Em vez disso, ela transformou sua dor em propósito. Ela fundou a Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, determinada a lutar por crianças como as dela, que estavam batalhando contra uma doença que o mundo preferia não ver. Ela testemunhou perante o Congresso, sua voz cheia de dor e fogo, exigindo financiamento, pesquisa e compaixão para as famílias devastadas pelo HIV. Elizabeth se tornou não apenas uma mãe em luto, mas uma guerreira para milhões de crianças. Embora ela tenha falecido em 1994, aos 47 anos, sua missão continuou viva. Sua fundação continua a arrecadar bilhões de dólares para pesquisa e tratamento da AIDS pediátrica, salvando vidas todos os dias. O legado de Elizabeth Glaser prova que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem de uma pessoa pode iluminar o caminho para inúmeros outros. Ele era o profeta do amanhã, um homem cuja imaginação se estendia por galáxias. Isaac Asimov não era apenas um escritor, ele era um visionário. Com mais de 500 livros em seu nome, ele moldou a maneira como milhões viam a ciência, a tecnologia e o futuro. No entanto, mesmo as maiores mentes não são invencíveis. Em 1983, Asimov foi submetido a uma cirurgia cardíaca de rotina. O que deveria ter sido um procedimento para salvar vidas tornou-se trágico quando uma transfusão de sangue contaminado o infectou com HIV. Em uma época em que o estigma era insuportável, ele escolheu o silêncio. Em vez de confissão pública, ele fez o que sempre fez de melhor. Ele escreveu.
Enquanto o vírus enfraquecia silenciosamente seu corpo, ele derramou o último de seu brilho em ensaios, romances e o volume final de sua autobiografia, concluído poucos dias antes de sua morte. Em 6 de abril de 1992, Isaac Asimov faleceu devido a complicações relacionadas à AIDS. Por anos, a verdade sobre sua doença permaneceu oculta a pedido de sua família, vindo à tona apenas mais tarde. Quando o fez, a revelação foi um doloroso lembrete de que mesmo as estrelas mais brilhantes podem se apagar muito cedo. No entanto, nesse silêncio, Asimov ainda falava, através dos universos que criou, das ideias que plantou e da esperança que deu para futuros ainda não escritos. Antes que a palavra supermodelo se tornasse um fenômeno global, existia Dia Carangi. No final dos anos 70, ela invadiu o mundo da moda como um furacão de salto alto, magnética, selvagem e inesquecível. Seu rosto estampou as capas da Vogue e da Cosmopolitan. Sua presença exigia atenção nas passarelas e seu encanto cativou designers e fotógrafos. Dia não era apenas bonita, ela era icônica. Mas por trás das câmeras estava uma jovem frágil lutando contra demônios que a indústria optou por ignorar. Solidão e vício a puxaram para uma espiral descendente, e em meados dos anos 80, Gia contraiu HIV através do uso de drogas intravenosas. Em 1986, com apenas 26 anos, ela morreu sozinha em um hospital. Sua fama esquecida pelo mesmo mundo que um dia celebrou sua beleza. No entanto, a história de Dia não desapareceu com ela. Sua vida se tornou um aviso e um símbolo. Documentários, biografias e filmes, mais famosamente com Angelina Jolie, a interpretando, mantiveram sua memória viva. Dia Carangi permanece um lembrete assombroso de que a beleza não pode protegê-lo da dor, que a fama não pode salvá-lo da tragédia e que a vulnerabilidade, às vezes, pode ser o legado mais poderoso de todos. Ele era cru, elétrico e inesquecível. Brad Davis explodiu para o estrelato com seu papel em O Expresso da Meia-Noite, uma atuação tão poderosa que lhe rendeu um Globo de Ouro e gravou seu nome na história de Hollywood. O público o via como um garoto de ouro com olhos assombrados, um homem que podia transformar a dor em poesia na tela. Mas fora das câmeras, outro tipo de dor o estava consumindo. No final dos anos 80, Davis foi diagnosticado com HIV. Naquela época, a doença era sinônimo de silêncio, exílio e vergonha. No entanto, Brad continuou trabalhando. Ele aceitou papéis, pisou em sets e se recusou a deixar que o diagnóstico o definisse. Mas à medida que sua saúde piorava, Hollywood lhe deu as costas. Ele se tornou mais franco, condenando a inação do governo e a falta de vontade da sociedade em confrontar a crise. Em 1991, o sofrimento havia se tornado insuportável. Em 8 de setembro, com apenas 41 anos, Brad Davis escolheu terminar sua vida com assistência médica. Sua decisão chocou Hollywood, não apenas por seu talento perdido tão cedo, mas pelo desafio que representava. Brad Davis recusou-se a deixar que a vergonha ou o silêncio ditassem o capítulo final de sua história. Ele deixou o mundo em seus próprios termos, tão ferozmente quanto viveu. Por quase 2 décadas, Amanda Blake foi a queridinha da América. Como Kitty Russell em Gunsmoke, ela era impetuosa, charmosa e durona o suficiente para se manter em um mundo de homens. Milhões sintonizavam semana após semana, nunca imaginando que por trás do sorriso e do cabelo ruivo, ela estava travando uma batalha que ninguém podia ver. No final dos anos 80, começaram a circular rumores. AIDS. A princípio, ela negou. Como poderia não o fazer? O estigma era esmagador, os sussurros cruéis. Mas em 1989, Amanda fez algo que poucos tiveram coragem de fazer. Ela se apresentou e disse ao mundo que estava vivendo com AIDS. De repente, a doença tinha um novo rosto. Uma amada atriz que havia agraciado as salas de estar por anos. Ela não parou por aí. Amanda se tornou uma defensora feroz,
gravando anúncios de serviço público, falando sobre sexo seguro e desafiando o silêncio que havia custado tantas vidas. Em 16 de agosto de 1989, Amanda Blake faleceu aos 60 anos. Mas ela não se foi silenciosamente. Ela se foi como uma lutadora, uma contadora de verdades e uma voz para os sem voz. Em um mundo que queria silêncio, Amanda rugiu, e sua coragem ainda ecoa hoje. Ela era chamada de Madonna do Oriente, uma voz que misturava a antiga tradição iemenita com o pop moderno, cativando públicos em todo o mundo. Ofra Haza era mais do que uma cantora. Ela era a joia cultural de Israel, uma mulher cujas melodias assombrosas carregavam alegria e tristeza em igual medida. Sua música alcançou muito além de sua terra natal, rendendo-lhe fama internacional e uma legião de fãs devotos. Mas por trás dos holofotes, Ofra estava travando uma batalha que nunca tornou pública. Em 2000, com apenas 42 anos, ela morreu repentinamente. A causa oficial foi listada como pneumonia, mas sussurros logo se espalharam. Mais tarde, foi revelado que ela vivia com HIV, provavelmente contraído de seu marido. O sigilo em torno de sua doença espelhava o estigma que ainda se apegava fortemente à doença, mesmo no início de um novo milênio. Sua morte chocou os fãs, não porque se sentiram enganados, mas porque ficaram com o coração partido. Se a AIDS podia ceifar uma voz tão pura e radiante quanto a dela, então ninguém estava realmente seguro. No entanto, suas canções vivem, desde álbuns atemporais até sua performance inesquecível em O Príncipe do Egito. Mesmo em silêncio, a voz de Ofra Haza continua a soar, lembrando-nos que os anjos podem cair, mas sua música nunca morre. Estas 7 histórias nos lembram que o HIV e a AIDS nunca foram apenas sobre estatísticas ou manchetes. Foram sobre pessoas. Pessoas que criaram, inspiraram e amaram. Da resiliência de Magic Johnson à luta de Elizabeth Glaser pelas crianças, do gênio silencioso de Isaac Asimov à beleza trágica de Dia Karandi, do desafio de Brad Davis ao rugido da verdade de Amanda Blake, e, finalmente, a voz assombrosa de Ofra Haza, suas vidas ainda ecoam hoje. Cada um deles quebrou o silêncio à sua maneira, transformando a dor privada em legado público. E embora o mundo tenha feito progressos, a luta contra o estigma e a busca pela compaixão devem continuar. Suas histórias não são apenas sobre perda, mas também sobre coragem, esperança e o poder duradouro do espírito humano. Se suas jornadas te tocaram, compartilhe este vídeo para que suas vozes alcancem ainda mais longe. Inscreva-se para mais histórias que merecem ser lembradas. E vamos manter seus legados vivos, porque a lembrança é resistência e a memória é poder.